Meus filhos, o Evangelho de hoje parece que propositalmente vem nos lembrar daquilo que nós hoje como comunidade, como igreja, celebramos. A festa da nossa baluarte, Santa Faustina Kowalska. Nasceu em 1905. Para mim é um ano importante porque foi o ano do nascimento da minha avó paterna também. Faustina viveu uma vida normal, mas já desde criança demonstrava um desejo por santidade. E também demonstrava engraçado, assim como os pastorinhos de Fátima. E aí nós vamos entendendo os sinais de santidade como são, não é? Um arrependimento pelas pequenas coisas que fazia. Por exemplo, no dia da sua Eucaristia, primeira Eucaristia, beijou as mãos dos pais numa atitude de pedir perdão pelas suas malcriações, antes de receber Jesus. Ela fala num diário que desde a sua tenra idade, desde a sua meninice, ela já tinha o desejo de ser santa. Ela já tinha esse desejo de agradar Jesus. Mas com 15 anos ela começou a trabalhar de doméstica, não é? Ajudava antes a mãe a cuidar dos irmãos, depois foi trabalhar de doméstica e trabalhando de doméstica acabou se deixando levar um pouco pelo mundo, não é? E até que sentia Jesus cobrando dela, né, uma vida diferente daquela que ela estava levando. Muito bem. Foi com 15 anos também que ela sentiu o chamado, a vocação religiosa. E ela então pegou e saiu e foi para Varsóvia, só com a roupa que tinha no corpo, procurar um convento. Não sabia qual era, procurou um pároco que conseguiu um abrigo na casa de uma senhora para ela, mas ela passou em vários conventos, e é lógico que ninguém acolheu, porque como assim? Chega uma pessoa, vai batendo na porta. Bem, Faustina ficou na casa dessa senhora por um ano e trabalhou de doméstica para poder pagar a sua entrada na congregação das Irmãs da Misericórdia. Logo que entrou, e engraçado isso, é bom que vocês aprendam, porque como toda vocação, passou pela tentação de deixar a sua vocação. Às vezes o vocacionado vai lá para dentro do convento pensando uma coisa, não é? Às vezes com o pensamento de que uma casa religiosa é uma casa angelical. Não. É uma casa de pecadores que estão lutando para buscar a santidade. Eu acredito que todos aqueles que vão para um seminário ou para uma casa religiosa, embora tenham suas fraquezas, tem ali o desejo de retidão. E ela pensou em sair então do convento, ir embora. Foi quando ela teve uma visualização. E Nosso Senhor apareceu para ela todo chagado. Todo chagado. E aí Santa Faustina pergunta para ele: Jesus, quem te machucou tanto assim? E ele então olha para ela e diz assim: Faustina, essas machucaduras que eu tenho no meu corpo é para te mostrar a dor que eu sentiria se você saísse do convento. Porque é nesta congregação que eu te quero e aqui eu tenho muitas graças para derramar na tua vida. Vejam o que é um carisma, o que é uma vocação. O que é olha, nós temos que pensar a vocação não somente como sendo o meu estado de vida na igreja, mas entendendo que a vocação, e sobretudo quando é a vocação religiosa, sacerdotal ou religiosa, nós precisamos fazer esse discernimento. Por quê? Porque o lugar onde eu fui chamado é aquilo que São Francisco de Sales fala. É onde eu devo ser semeado e onde eu devo florir. Ali eu tenho que frutificar. Ali eu tenho que florescer. Pois então Jesus veio para falar isso, com outras palavras, dizendo: Faustina, aqui é o teu lugar, eu te quero aqui nessa congregação, e aqui eu vou derramar muitas graças
sobre a tua vida. E aí Santa Faustina vai mergulhando nesta experiência, desta espiritualidade da misericórdia. Não é à toa que Nosso Senhor leva ela para a congregação das Irmãs da Misericórdia, porque Nosso Senhor tinha um objetivo para ela, que ela fosse propagadora da misericórdia. Essa mensagem que Santa Faustina teve é tão atual que o nosso baluarte São João Paulo II, percebendo isso, talvez indo contra muitos, mas porque acreditava na mensagem da misericórdia, instituiu a festa da misericórdia divina e morre nas vésperas da festa da misericórdia divina. Para nós, essa festa hoje é algo muito forte, porque nós, como religiosos e futuros sacerdotes, temos que ser, neste mundo que nós estamos vivendo, propagadores da misericórdia. Não dá mais para a gente anunciar um evangelho que seja a punho de ferro. Não dá, porque Nosso Senhor não agiu desse jeito. O evangelho que precisa ser pregado é o evangelho da misericórdia, de acolher tudo e todos, como Nosso Senhor, quando me inspirou o carisma, pediu a mim: faça-se tudo para todos. Seja pobre com os pobres, rico com os ricos, seja jovem com os jovens, enfim, nós devemos ser isso, tudo para todos. Para quê? Para que, nos fazendo com o outro, e aí se compadecendo, descendo as misérias humanas, nós possamos então sentir o que o outro está sentindo e, conhecendo a dor dele, trazer ele para Cristo. Trazer este homem pecador para experimentar a misericórdia divina. Este Deus que não é um Deus punidor, nem é um Deus castigador. Nós seremos julgados pela misericórdia. Se seremos punidos no dia do nosso juízo final, não é por conta de Deus, mas porque nós não confiamos na misericórdia e pelo mal que nós mesmos praticamos. Porque o Senhor sempre vai ser misericordioso, né? E aí vem as palavras do Papa Francisco, que nós devemos colocar os óculos da misericórdia. Filhos, tenhamos o nosso coração misericordioso, né? Vejo nos atendimentos que faço hoje, não dá para não ter misericórdia. Pegue, receba o pecador, como o Evangelho de hoje está nos dizendo, como se fosse aquele homem que, embora não sendo do mesmo, que não viva do mesmo jeito que nós, que não vivia do mesmo jeito que os judeus, porque era um samaritano, mas era ali um homem, um ser humano, e que na hora de ser cuidado, os sacerdotes não cuidaram, os levitas não cuidaram. Os que eram para ter misericórdia, porque estavam mais perto do Senhor, já que eram sacerdotes, tanto o sacerdote quanto o levita estavam no serviço do templo, esses deveriam ter misericórdia. E aí, vejam, quem é que vai ter misericórdia? É um samaritano que vai ter misericórdia. É um samaritano que vai cuidar daquele homem que estava ferido. O bom samaritano. Devemos ser portadores, discípulos da misericórdia divina neste tempo. Se nós não acolhermos, se nós não recebermos, se nós não aceitarmos as pessoas com as suas misérias, com a sua sujeira, se nós não colocarmos a mão nessas pessoas, como Nosso Senhor colocava a mão no leproso, como Nosso Senhor tocava nas prostitutas, como Nosso Senhor pegava e colocava a mão no barro para curar o cego, se nós não tocarmos nele, não haverá mudança de vida. A misericórdia não pode ser simplesmente um discurso. A misericórdia precisa ser a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, que acolhe através de nós neste mundo, neste tempo, nesta vida. Depois é preciso que nós tenhamos confiança. Que nós tenhamos confiança.
Como me tocou profundamente quando agora no Tríduo de Santa Faustina, o primeiro dia do Tríduo traz duas citações do Diário de Santa Faustina, o qual Nosso Senhor fala para Santa Faustina o quão misericordioso Ele é e o quanto Ele gostaria que as pessoas entendessem que Ele é bom, que Ele é misericordioso. E aí Santa Faustina, então, depois no diário, responde uma coisa que me marcou profundamente na minha vida, porque foi uma catequista que me falou. Ela dizia assim: com Jesus temos tudo, sem Jesus não temos nada. A misericórdia de Deus, o acolhimento a Jesus, faz a gente entender que com Ele as coisas desse mundo se tornam pequenas demais. Mas é preciso que nós tenhamos isso dentro da nossa vida, porque eu percebo que às vezes nós acabamos, esquecendo do que é a misericórdia divina, e nós acabamos ofendendo a Deus com nossos pecados e ofendendo nossos irmãos com pequenas coisas. Como ainda é difícil para nós amarmos nosso Senhor. Como ainda é difícil. Santa Faustina dizia que a santidade dela não vinha das graças, não vinha de carismas especiais, mas que a santidade dela vinha da união da sua alma a nosso Senhor Jesus Cristo. Queres ser santo? Queres ser misericordioso? Te una a nosso Senhor e escute. Escute. Escute o Senhor que fala no Evangelho, mas escute também o Senhor que fala a ti através dos momentos pessoais de oração que nós temos. É preciso que, como sacerdote, tenhamos um coração que seja misericordioso, que seja um coração pequenino, que seja um coração dependente de nosso Senhor. Como eu me identifico com a mensagem de Santa Faustina? Como eu me identifico? Porque eu sempre preguei para vocês que somente um coração que ama muito, 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 muito nosso Senhor é que vai conseguir chegar ao fim. São Paulo, quando falava da corrida de um atleta, eu tenho plena convicção que São Paulo falava do amor que ele tinha a Jesus, que fazia ele passar por todos os obstáculos da vida. São Paulo, quando se converteu porque descobriu um amor que não conhecia antes. Conheceu o amor do ressuscitado. Pois bem, Jesus se apresenta para Santa Faustina como o ressuscitado. Como o ressuscitado, como aquele que vai nos levar a uma nova vida. E aí manifesta a ela os raios da sua misericórdia, o sangue e a água que brotaram do seu coração. Como eu dizia ontem, do coração de Jesus brota a nova videira, o novo povo de Deus. Pois então que nós sejamos um novo povo, que nós sejamos no meio do mundo incentivadores dessa nova vida, desse novo povo que confia na misericórdia de Deus. E existe uma promessa de nosso Senhor que aqueles que confiam na misericórdia do Senhor não vão perecer no inferno. E por isso nós temos que rezar o terço da misericórdia sabendo disso. Santa Faustina no diário diz, Jesus diz, olha, quem recitar ao menos uma vez o terço da misericórdia receberá a salvação. Olha a nossa responsabilidade de rezarmos aqui pela humanidade, de rezarmos aqui pelos nossos sacerdotes, às vezes covardemente atacados por Satanás. Em tantas situações, nosso terço tem que ser oferecido para levantar a igreja, pelo Santo Padre, pelos bispos, pelos sacerdotes que sofrem. Nós, de alguma forma, precisamos ser, como comunidade, como instituto religioso, um sustento para esse. E aquilo que Santa Faustina fala, a minha misericórdia, aliás, ela não, Jesus fala para ela, a minha misericórdia é a última tábua de salvação. Pois nós precisamos que os sacerdotes entendam que a misericórdia é a última tábua da salvação. Que eles entendam, que nós entendamos
e que aqueles que o Senhor colocar para nós no nosso carisma também possam entender essa mensagem e que possam confiar na misericórdia de nosso Senhor.